a gente pode ir nessa sequência aí, sem problema. Que é isso aí que tem muita ligação com um moço que morreu há muito tempo atrás, que foi o Álvaro Bandarra, né? Sim. O Álvaro Bandarra era secretário na época, né? E o final do patrimônio, que é o patrimônio da igreja. Bom, hoje, dia 19 de fevereiro, estamos aqui no Museu da Imagem e do Som, no projeto de memória oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Quem está falando aqui é o historiador José Dionísio de Almeida. E boa tarde, Sr. Vladimir. Boa tarde. Vamos começando com o seu nome completo, a sua idade, o lugar que o senhor nasceu, seus pais, de onde eles vieram. Meu nome é Vladimir Dantas. Eu nasci em 20 de 12 de 1937, na cidade de Santos, na rua Oswaldo Cochrane, 56. Ali entre a Santos, vou fazer confusão Santos Dumont, mas entre a João Pessoa e a General Câmara. Nasci ali na Dr. Cochrane. Meus pais são Francisco Dantas e Aurora Nascimento Dantas, falecidos. Meu pai português, minha mãe brasileira, mas vindo também de pessoa, família portuguesa. E teve várias passagens da minha vida, depois, né, casei, depois de casar me separei e voltei a casar de novo, né? Hoje eu tenho 4 filhos, né? Tenho o Marcelo, que está em Botucatu, tenho a Margarete, que está no Ceará, tenho a Natasha Luana Costa Dantas, que está aqui em Santos comigo, que é do 2º casamento, tenho o Rodrigo Costa Dantas, sou casado com uma negra muito bonita, que eu consegui conhecer na Escola de Samba Brasil, como destaque da Escola de Samba. Esse foi o maior prêmio que a Escola de Samba me deu, né, até o dia de hoje. E sou um cidadão muito simples, sou advogado, sou radialista, procuro tratar todos com muita urbanidade, com muita tranquilidade, sou solidário, estou sempre disposto a colaborar, sempre disposto a ajudar. Por isso é que tem esse espírito de liderança. Eu tenho paciência para ouvir, eu tenho paciência para aconselhar, tranquilizar, absoluta naquilo que faço. Eu sempre foi assim, sempre fui levado a estar num nível mais elevado da vida. Só acontece o seguinte, eu não posso dizer para você que eu me sinto assim infeliz na vida, porque na verdade eu nunca fui infeliz, né? Sempre fui um homem feliz, sempre um homem tranquilo, e sempre procurei fazer com que eu tivesse paz de espírito para não poder necessitar de nada, né, na vida. As amizades que eu tive foram muito grandes. Eu sou um cidadão que de vez em quando lá em casa eu comento que eu podia ser um homem rico hoje em Santos, podia ser um homem de grande cultura, de grande elevação política na cidade, mas eu creio que Deus não queria isso comigo. Ele tinha um destino marcado, uma promessa para mim, e essa promessa está se cumprindo agora, com 71 anos de idade. Eu sou muito temente a Deus, sou uma pessoa que quero muito bem as pessoas, continuo sendo solidário e vou continuar sendo solidário no restante da minha vida. Vi muita coisa errada, muita coisa boa, né? Não julgo as pessoas, não julgo ninguém, porque eu não tenho o direito de julgar ninguém. Como advogado, eu defendi muitas pessoas, tanto traficantes, como ladrões, como assassinos, porque eu fiz 95 júris, quer dizer, eu fui advogado que trabalhei no júri também, sempre na área criminal. Depois saí e fui para a família, por questões de escolha de destino, de caminho, né, porque eu estava cansado de trabalhar naquela área, então parei. Hoje eu continuo com o meu escritório funcionando. Não quero parar de trabalhar, até quando Deus der força, quando Ele me der saúde, né, segurança, para poder falar as coisas de forma boa e bem precisas. Sou um homem considero-me um homem sábio nas formas que eu ajo com as pessoas. Eu tenho discernimento quando percebo que alguma coisa está errada, eu tenho esse dom de dizer para a pessoa, não é bem assim, muda o caminho, a coisa não é essa. Por isso é que eu sempre me envolvi com tudo, né? Eu fui presidente da Liga de Vôlei, eu fui membro do futebol de salão, eu fui interventor no futebol de salão, eu fui membro da junta desportiva do futebol de campo,
eu reuni o pessoal para que tivéssemos um ginásio de esportes e um museu do esporte santista, porque eu não aceitava que Santos não tivesse um local onde pudesse reverenciar aquelas pessoas que fizeram o esporte santista, que era considerada a cidade mais esportiva do estado, né? E nós ficamos com tudo embora, com o Milton Ruiz foi embora, o Douglas Machado foi embora, muita gente importante foi embora, né? Deus levou, que esteja em um bom lugar, mas nós não temos em Santos um museu de esporte, que era o meu grande sonho na oportunidade. Fui combatido quando pensava nessas coisas, porque entendiam que eu queria me tornar assim, o sabe-tudo, né? O homem que queria aparecer, né? E alguns radialistas que depois se tornaram meus amigos, me criticaram muito no rádio, falaram muito de mim, ofenderam, magoaram, mas um dia eu descobri que eles tinham uma latinha e eu não tinha essa latinha. Então eu fui estudar rádio no Colégio do Carmo, me formei em radialista e depois de formado radialista fiquei procurando aonde trabalhar. Então eu estava numa luta com aquelas pessoas que realmente já falavam de mim, né? Mas eu tive a felicidade de conhecer um cara chamado Sérgio de Oliveira, que me convidou para um programa da noite, um programa de samba. Eu fui naquele programa de samba e lá eu fiz uma entrevista com Edmond Atique, que era do INSS na oportunidade, e ele queria saber se tinha alguém que poderia responder as perguntas que ele faria, né? E eu disse para o Sérgio de Oliveira assim, respondo todas. E terminada a entrevista, ele disse assim, esse aí conhece o INSS, né? Sabe das coisas do INSS. Aí na próxima edição me chamaram para fazer a relação das perguntas que seriam feitas ao novo entrevistador, era o senhor Álvaro Bandarra, falecido também, meu amigo, né? Que Deus tenha em bom lugar. E o Álvaro Bandarra, depois de responder a todas as perguntas sobre turismo de Santos, ele disse assim, este conhece a sua cidade, esse sabe onde está morando, esse conhece a tua cidade. E aí a Rádio Tribuna ouviu a entrevista dos 2 dias e no dia seguinte eu estava contratado como radialista da Tribuna. Eu fui trabalhar na Tribuna como radialista. Lá eu fiz uma série de outras coisas, né? Fui tricampeão de voleibol da praia, fui campeão do carnaval com a Brasil em 97, se não me falha a memória. Enfim, eu tive tantas passagens na minha vida assim que eu vou tentando lembrar à medida que eu vou falando, né? Mas antes, vamos voltar um pouquinho e vamos falar um pouquinho da sua infância. Vamos. Da sua parte Vamos. Da infância, da juventude. Vamos. Na rua Dr. Cochrane, eu lembro de passagens assim, né? Nós jogávamos futebol na rua, naquele tempo a Guarda Civil não era a Polícia Civil de Atuar, era a Guarda Civil com cap, né? Usava o cap. Nós tínhamos, na época de balão, nós tínhamos ali perto do cemitério do Paquetá, eles soltavam balões enormes, né? Ali tinha os chineses do mercado também, que saía daquele trecho ali, né? Depois, com 11 anos de idade, ali nós ficamos até 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, nós fomos morar no Macuco, já na Senador Dantas, em 3 casas, no 98, no 245 e no 247. Eram casas enormes. Hoje tem um pátio de container, mas naquela época era a Sorocabana que tinha ali os armazéns, só chegavam as locomotivas e tal. Ali jogamos bola na rua também, ali nós brincamos de garrafão, brincamos de mãe da rua, brincamos de uma na mula, empinamos papagaio, brigamos e fizemos uma armadilha para o pessoal que ia para a padaria comprar leite, que era pegar os 2 matos, juntar um no outro e tal, para a pessoa tropeçar e cair com leite e tal, que era uma gozação e todo mundo brigava com a gente. Muitos amigos morreram, né, naquela época, porque hoje fala muito em tráfico, muito em droga e tal. Naquela oportunidade também, nós já tínhamos a famosa maconha, né? E nós tínhamos alguns amigos que, infelizmente, usavam e tal. Mas eles se foram e nós continuamos. Ali tinha o Afonso Pena, o baile do Afonso Pena na Senador Dantas. Aí tinha os times de futebol do Afonso Pena, tinha o Paulistano na Rodrigues Alves, quer dizer, tinha o Floresta na Rodrigues Alves, tinha no Canal 5, ali onde nós pegávamos Preá no Canal 5, nós pegávamos Coleirinha, nós pegávamos Curió, quer dizer, nós pegávamos uma opção de coisas ali, porque era uma área boa para isso, né? Jogávamos bola e chutávamos a bola no bonde 19 e no bonde 29 que passava para ver quem acertava o bonde, né? Nós rasgávamos o bolso do cobrador
do bonde, porque eles colocavam as moedinhas, né? E nós, na brincadeira, gozávamos, rasgava o bolso para cair as moedas, parava o bonde, era uma confusão. Quer dizer, foram épocas assim, de muita brincadeira, de muita gozação, entende? Tudo com muito humor, né? Com muita criancice mesmo, né? Porque nem a polícia tomava nenhuma atitude com a gente, porque sabia que aquilo era molecagem, né? Pegávamos o bonde andando, descíamos da frente e pegava o reboque, entende? Pegava o bonde 15, o bonde 5, o bonde 29, o 19, quer dizer, todos esses bonde 10, na Ana Costa, na Conselheiro Neves, quer dizer, nós pegávamos todas aquelas condições ali e era realmente muito gratificante. Subíamos o morro, bolávamos aula no morro do Monte Serrat, porque eu estudava no Colégio Barnabé, então a hora que bolava aula, bolava no morro, né? Subia a escadaria do morro, ia lá para cima, assistir, ver a cidade e tal, e bater papo lá com o pessoal. A infância foi uma infância muito gostosa, muito tranquila, né? Mas sempre assim, né? Sempre com liderança. Em todo lugar que eu ia, eu me tornava um líder, né? Tanto no Colégio do Carmo, na cidade, que era na Augusto Severo, que hoje não tem mais, né? Onde parava o bonde 15, que é atrás da Prefeitura Municipal. Ali eu tive a oportunidade de ser congregado mariano do Carmo, presidente da Congregação Mariana do Carmo, hoje evangélico, né? Laboratório, organizei o laboratório com a garotada todinha. O Frei Fernando e o Frei Oswaldo queriam que eu fosse militar, queriam que eu fosse para o exército e tal. E foi assim muito bacana a minha passagem de criança, né? Porque eu tinha na minha casa, nós tínhamos pato, galinha, coelho, pomba, nós pegávamos pintinhos. Eu tenho uma passagem que eu nunca esqueci da minha avó Margarida, que é um negócio assim que sempre ficou na minha memória, eu não esqueço nunca. Eu talvez chore por causa disso, mas é verdade. Na sala tinha um móvel, né? E tinha uma gata que ia dar cria. E a gata deu cria e nós batemos nos gatinhos, chutamos os gatinhos. Aí ela brigou com a gente e tal, falou que aquilo não era justo, não era correto. Aí nós fomos lá fazer carinho nos gatinhos, tratamos o gatinho com muito cuidado e tal. Mas aí no dia seguinte nós fomos no galinheiro, pegamos todos os ovos da galinha, e ela pensou que a galinha estava chocando os ovos, não, só estava chocando pedra, e nós trocamos os ovos pelas pedras. Então, coisa assim. A minha avó morreu cozinhando, e quando chegamos na sala ela estava caída no chão, né, um ataque cardíaco, caída no chão, e aquilo marcou na minha vida, né? Me deixou assim bem sensibilizado, porque era uma senhora que me tratava com muito carinho, como todos nós morávamos num quarto pequeno, um quarto em que também numa oportunidade, antigamente a gente guardava os móveis da casa, né, com muito carinho, prato, louças, aquele negócio todo, e tinha um armário na parede, que a minha mãe tinha todos aqueles apetrechos, e eu e meu irmão penduramos um lençol no pé do armário e na porta, e derrubamos aquelas louças todas no chão. Foi assim um negócio impressionante. Minha mãe me chamou a atenção, meu pai brigavam, a sala morava muita gente junto. Tem muita passagem assim, entende? Você só vai lembrando à medida que você vai falando, vai vindo, né, na memória, para você poder contar tudo aquilo. Então você vai lá na frente e volta atrás de novo. Isso, mas é assim mesmo. Então, fala o nome do seu pai, da sua mãe, fala um pouco deles, já para a gente fazer uma conexão com o que o senhor está falando. Bom, o meu pai, como eu falei, chamava Francisco Dantas. Meu pai era fundador da Estiva, né, estivador. Chico da Banana, carregava 4 caixas de banana nas costas, né? E era um português muito sério, muito rigoroso. Ele tinha plantação no 245, no 247, ele tinha plantação de couve, tomate, uma série de hortifrutos granjeiros, né? E ele exigia que nós tomássemos conta, limpássemos aquilo, né? Deixasse sempre a horta arrumadinha, direitinho. Nós tínhamos as frutas que estavam em casa, ameixa, amora, né? Tinha uma série de frutas dentro de casa, tinha goiabeira, tinha amoreira, né? E ele fazia uma exigência, porque minha mãe era muito doente, e tinha uma exigência entre nós dois, entre meu irmão e eu. Meu irmão Edmir Dantas. O meu irmão tinha que fazer a comida, e eu tinha que limpar a casa. Eu era o homem encarregado de limpar a casa. Então, quando eu não limpava a casa, meu pai cobrava. Meu pai era muito austero, muito duro com a gente, né? Mas eu sei que ele fazia aquilo porque queria que nós se tornássemos um homem de bem, né?
o que muitos pais hoje não fazem isso, não tem ligação com o filho, não chega perto, não conversa, está mais ligado na televisão, mais ligado em outras coisas, estão no bar, no campo e tal. E o pai não, o pai estava sempre junto, chamando atenção, exigindo, fazendo com que nós realmente trabalhássemos para ser homem de bem, né? E graças a Deus os dois são homens de bem até hoje, né? Então meu irmão tomava conta da cozinha e eu tomava conta da limpeza. E até hoje eu tenho a mania da limpeza, né? Acho que peguei essa mania e eu não saio de casa sem arrumar a casa todinha. Eu sou casado, minha mulher é muito bacana, mas eu já falei para ela que eu tomo conta, pode deixar que eu tomo conta. Então quando eu saio, ela mesmo diz assim, puxa, ele sai e deixa tudo arrumadinho, tudo no lugar e tal. Porque eu sou assim, eu sou organizado, né, no escritório e tal. Quanto a minha mãe já era uma pessoa assim, a Aurora Nascimento Dantas, era uma pessoa muito doente, né? Ela sempre fez operações com o doutor Ferramenta, né? E toda vez que minha mãe ia lá, era operada. Minha mãe acho que fez umas 12 operações, né? Então, todo o dinheiro que meu pai ganhava, o português trabalhava, que não dá nada e tal, mas as operações levavam todo o dinheiro, né? E nunca tinha consistência de deixar uma coisa... Minha mãe tinha só um defeito, que eu já pedi perdão para ela muitas vezes, por eu pensar dessa forma, mas ela tinha um defeito de... O que sempre acontece, né? O irmão mais velho, o mais novo tem ciúmes do mais velho, né? Ou o mais velho tem ciúmes do mais novo, né? Sempre tem essa situação. E nós tínhamos esse problema dentro de casa também, né? O meu irmão, por umas razões de problema de saúde, ele sempre era o protegido, e eu era aquele que ficava meio de lado. Mas o interessante disso tudo, e aí é que eu digo que, como a mão de Deus trabalha na vida da gente, né? Quando você está programado para alguma coisa, você não vai, você pode fazer o que quiser, você vai ser aquilo que Deus te determinar na tua vida, né? Eu sempre pensava assim, pô, como é que eu vou resolver determinado problema? Como é que eu vou passar por tal fase, né? O que é que eu vou vencer daqui, vencer dela? Como é que eu faço para conseguir isso? E sempre Deus me dava caminhos. Hoje eu entendo que seria assim, entende? Talvez até seja um pouco redundante em falar isso. As pessoas que são católicas podem entender que eu estou assim muito, vamos dizer assim, muito pegado na Bíblia e tal. Eu não estou. Eu estou consciente daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, tá? Se tiver que sair um dia, eu saio normalmente, porque eu tenho minhas convicções. Então eu vi as coisas acontecer na minha vida e eu via que tudo que falavam, tudo que faziam, para mim não acontecia só de bom, né? Era emprego, eu arrumava emprego na antiga Descopa, eu vou falar os nomes para você lembrar, que eu estou lembrando, né? Que era na Praça José Bonifácio, na Descopa, e eu arrumei um emprego e a minha mãe pediu um emprego para o meu irmão. Aí meu irmão foi trabalhar na Descopa e eu fiquei sem emprego. Aí eu arrumei um emprego na Codesp, né? E a minha mãe pediu que o emprego fosse para o meu irmão. Aí o meu irmão foi para a Codesp, né? Eu fui servir o Exército no 2º BC, do 2º Batalhão de Caçadores em São Vicente. Meu número é 213, né? Tentei ir para o Exército, mas o capitão Nicolini, eu passei no teste, mas o Nicolini disse o seguinte, que eu não poderia ser cabo porque eu era muito bonzinho, e militar não podia ser bonzinho. Militar tinha que ser austero, duro e chamar atenção, e eu não. Eu era muito de conciliar, muito de ajeitar as coisas, de orientar para as pessoas não fazer isso, não fazer aquilo. Então eu deixei de ser militar por causa disso, né? Capitão Ervin, Capitão Nicolino, naquela oportunidade me tiraram dessa oportunidade de ser militar, né? Aí eu saí de lá, fui trabalhar na Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, ali na Rampa do Mercado, né? Na Rampa do Mercado. E de lá eu fui obrigado a sair porque houve um desvio de verba lá, um desvio de mercadoria. E naquele desvio de mercadoria, meu primo foi embora, que era o contador, e eu fui junto, né? Mandaram embora também. Mas eu sempre fui guerreiro, né? Sempre procurei trabalhar, arrumei emprego de novo. E fiquei uma semana nesse emprego, eu arrumei toda a firma e descobri que o patrão eu não podia trabalhar com aquele patrão porque ele não servia para trabalhar comigo. Quer dizer, eu disse para ele assim, ó, você não pode trabalhar comigo. Você é desorganizado e eu não quero isso. Então pedi com as contas daquele emprego, fui embora. Aí depois arrumei outro emprego. Aí descobri que a mulher do patrão roubava o dinheiro do caixa. Também pedi as contas, fui embora. E fiquei mais ou menos assim, até que um dia, eu tô pulando porque é uma sequência, eu vou voltar lá atrás de novo, eu não sei como, né? Me pergunta porque eu vou ainda assim, eu vou lembrando. Aí numa sequência, eu um dia estava
na Conselheiro Nébias e resolvi passear com meus 2 filhos, e estou indo pela Conselheiro Nébias, e lembrei de um sonho que eu tinha tido. Eu tinha tido um sonho que aos 40 anos eu perderia a família e o emprego. Real esse sonho, que eu perdi a família e o emprego. Oh Deus, meu Deus do céu. Eu fui pela Conselheiro Nébias e tal, até ver um colégio chamado Faria e Souza. Esse colégio Faria e Souza fazia uma Madureza, na época, né? Fazia curso de Madureza. Até um dos professores foi secretário de Cultura, aqui em Santos. E o Faria e Souza era um cidadão que trabalhava na Sabesp, um deles. E eu me fiz aquela inscrição para fazer advocacia, né? Direito, queria fazer direito. Por que eu fui fazer aquilo, eu não sei. Até hoje não entendo por que eu fui fazer aquilo. Mas aí eu entrei no curso, né? Eu não tinha o ginásio, não tinha o colegial, e entrei para fazer o curso, e em 10 dias eles me chamaram e pediram que eu me inscrevesse para ir para Santa Catarina. E eu disse, mas eu estou há 10 dias, há 15 anos eu não estou estudando, e eu estou 10 dias aqui dentro, como é que eu vou fazer isso, né? Aí me disseram assim, olha, com essa capacidade que você tem de discernimento, com essa capacidade de você visualizar coisas antecipadamente, né? Você consegue ver um pouquinho lá na frente, consegue ver coisas que os outros não estão vendo e tal, você pode fazer porque isso vai dar certo. Aí tinha que passar em 7 matérias, em 10 passar em 7. Eu fui lá e passei em 6. Fiquei em Educação Moral e Cívica, por incrível que pareça, mas fiquei na pior matéria, que era a mais fácil de todas. Aí eu vim para Santos, inscrevi na faculdade no PIA, que era o partido da faculdade, era o Merrana Cambis, que era presidente na época, que foi vereador depois, né? E eu me inscrevi lá até outubro. Aí em outubro eu voltei em Santa Catarina e encerrei a fase do Madureza, peguei o diploma e vim para Santos. Aí fiz a inscrição na faculdade para o vestibular, passei em 72º lugar para o curso da noite, e 5 anos depois, com 38 anos, eu estava formado. Com 40 eu estava com a minha carteira de advogado na mão. Eu fiz esse curso da OAB, que hoje é muito complicado, naquele tempo também era bem complicado, mas eu fui em São Paulo, fiz na área trabalhista, e no segundo exame eu já recebi minha carteira. Os outros foram fazer o exame, eu recebi minha carteira e vim embora. Quer dizer, eu fui assim agraciado com a minha carteira de advogado pela nota que eu tirei na prova escrita, né? Então eu vim para Santos e aí aquele sonho acabou se realizando. Aos 40 anos eu fui mandado embora da empresa, e aos 40 anos eu perdi minha família, a primeira família. São coisas que marcam a vida da gente, por isso que eu digo assim, quando tem um projeto na vida de Deus, Deus diz assim para nós, olha, tu vai ser isso, não adianta você correr. Não adianta você pensar que você é o dono da verdade, que você que sabe o teu caminho, que você sabe o teu destino, por onde você vai caminhar, não. Já está tudo programado, já está tudo certinho, é aquilo que você vai ser, né? Aí me tornei advogado, fui para a área criminal porque eu não queria ficar na área trabalhista, que o meu forte era a área trabalhista, eu abandonei o trabalhista porque eu precisava urgentemente de dinheiro, né? Casado, né? Na rua, morei dentro do carro na rua, me emprestaram um apartamento para morar na Pirajá da Silva, um colega meu, morei lá, dormi no chão, fiz prateleira de caixote de feira, né, para guardar as coisas. Saí de lá, fui morar lá na Praça Teresa Laterza. Aí um cidadão que ficou muito, antes da Praça Teresa Laterza, uma pessoa que ficou assim, muito sensibilizado comigo, porque eu visitava a Câmara Municipal sempre, né? Eu ia sempre à Câmara Municipal. E aí eu fiz amizade com Oswaldo Justo, com o Rivaldo Justo, com uma série de Gema Revelo, que pessoal antigo, né, que saíram de lá agora, Deus levou. E o Rivaldo Justo me chamou e disse assim, Vladimir, eu tenho uma notícia boa para você. O que é? Está aqui na sua mão. E me entregou um cartão da Coab e me deu um apartamento lá no Tancredo Neves. Ele me deu um apartamento no Tancredo Neves para morar lá. Porque ele disse que eu era um cidadão que não merecia ficar naquela situação e merecia ter um lugar melhor. Depois eu perdi aquele apartamento porque deixei para outra pessoa que estava comigo, fui morar na Teresa Laterza, sofri muito, aí abandonei,
E aí conheci a minha mulher hoje, essa Negalina que eu já falei para você, conheci essa mulher. Ela teve muita sabedoria, me cuidou bem de mim. E eu queria ir embora para Botucatu, ela não deixou. Fiquei com ela ali. Só que, terminado o Natal e Ano Novo, eu disse assim, só que tem um detalhe, eu fico se você casar comigo. Ela disse assim, eu caso. Eu, tá bom, em abril então te dou o divórcio, eu trago o divórcio na mão. Em abril eu entreguei o divórcio, e da ontem, para pegar as coisas para trazer para vocês, eu encontrei os programas de 1989, eu até ainda brinquei com ela no telefone, né? Telefonei para ela, brinquei com ela no telefone. Olha só como são as coisas, lá de Janete Costa Dantas. Como é que são essas coisas e tal? Isso é mesmo, puxa vida, né? Como é que são a vida e tal, falamos assim, brincando ali. Então, essas são as passagens que eu tive, né? Fui tricampeão de voleibol da praia, campeão de torneios, de Starup, José Luiz Freire. Enfim, ó, eu joguei basquete, eu fiz natação, eu fiz atletismo, eu fiz tudo que acho que tinha direito de fazer. Eu aproveitei tudo, como hoje, eu vou aproveitar cada minuto do que falta da minha vida, sempre com a maior simplicidade, sempre dando conselho para os outros, sempre dando orientação, porque o mundo hoje precisa de orientação, o mundo precisa de alguém que diga assim, está errado, não é assim, esse não é o caminho, a verdade é essa, eu tenho agora um projeto meu que vou levar adiante esse projeto, está certo que está dentro da igreja, mas o pastor presidente me liberou o nome da igreja, eu vou fazer 3.000 panfletos, vou entregar na rua para a garotada de 12 anos em diante, que queiram aprender música. Lá na igreja tem 58 instrumentos à disposição, tem 2 maestros à disposição da garotada. Eu vou fazer esse trabalho lá fora, para a meninada, vou procurar levar a garotada para dentro, para conhecer música e ver se a gente consegue fazer uma cabeça nova em determinados jovens de hoje. Seu Vladimir, vamos falar um pouquinho de como isso tudo que o senhor vem falando vai se formando, né? O senhor já falou um pouco da sua infância. Isso. Então, falar da sua juventude, da sua formação, as coisas que o senhor foi lendo para ir adquirindo essa condição para ser o que o senhor é hoje. Aí, eu posso chegar por esse caminho aqui. Depois que eu me formei na Faculdade de Direito, antes eu não tinha assim muita ligação. Eu estudei no Carmo, depois no José Bonifácio, na Conselheiro Neves, e depois eu fui lá para o Carmo na Ponta da Praia. Ainda cheguei no Carmo. Depois é que fui fazer Madureza, né? Mas nunca fui um homem afeto assim, ligado em leitura, né? Sempre mais curiosidades, né? Eu gosto muito de saber detalhes, não me alongar muito em leitura e tal. Então eu não era um homem muito ligado na leitura, mas depois que eu fiz o direito, eu fui obrigado a ler, porque quem não lê as matérias e quem não lê matéria de direito, você não consegue fazer absolutamente nada, né? Você se torna um advogado sem nenhuma condição de exercer a profissão. Então, aí eu comecei a ler e comecei a entender que as leituras seriam o caminho para chegar em algum lugar melhor na vida, né? E muito livro de autoajuda, né? Eu li muito livro de autoajuda. Procurei sempre procurar coisas que pudessem dar uma orientação mais rápida, né? Mais célere, de acordo com a profissão que você estava exercendo, quer dizer, não procurar perder muito tempo com romances, com coisas assim, porque é muito bonito, né? Mas na verdade ele não vai te acrescentar nada para tu vencer aquelas dificuldades que você está tendo, né? Você não tem dinheiro, não tem onde morar, não tem onde tal, para comer, e como é que você faz? Tinha que pedir sanduíche para os outros para poder passar na rua, né? Para poder comer, me alimentar. Então, fui dono de uma loja de imóveis, fui mandado embora da empresa, fui dono de uma loja de imóveis na Senador Feijó, ali do lado do Corpo de Bombeiros. Perdi a loja de imóveis, perdi praticamente tudo, mas não perdi a força, né? O discernimento, a força. Eu sou um vitorioso, eu não vou usar droga, eu não vou usar nada que possa manchar meu nome, o nome dos meus pais. Eu vou continuar batalhando, lutando, porque eu sou um vitorioso, eu não vou ser derrotado. Esse era o meu lema. Então, sempre procurei, né, caminhar dessa forma, e daí eu continuei advogando, fui vencendo as barreiras e sempre estudando, sempre estudando. Hoje, eu tenho uma biblioteca no meu escritório, né? Eu tenho os meus livros que eu gosto de ler, que eu procuro me acompanhar e tal, apesar de não ter muito tempo para leitura ainda, porque quando você advoga e tem muitos clientes, e eu tenho muitos clientes, graças a Deus, né?
Então você tem que se dedicar muito e essas coisas, você vê, para estar hoje aqui, eu abri mão de determinadas coisas que eu teria que fazer, né? Mas eu falei, não, eu vou lá, eu acho interessante, é importante, é uma coisa que eu sempre desejei fazer, contar a minha vida, a minha história. Até falei para a moça aqui que eu ia escrever um livro, o Ursinho e o Urso, né? O ursinho quando era criança, o urso que cresceu, né? E que desenvolveu um trabalho. E muitas poesias, escrevi muitas poesias, né? Tem inclusive uma poesia que eu não trouxe para cá porque achei que não era necessário. Mas eu escrevi muitas poesias em que inclusive fiz uma homenagem ao Anésio Borges, que era fotógrafo da Tribuna, na época em que o Tancredo Neves morreu, né? Do sofrimento, das pessoas estarem preocupadas com o presidente que estava para morrer, era uma coisa assim muito, mexeu muito com o país, né? Então, escrevia muita poesia, tive muitas homenagens da Câmara Municipal, como radialista. Deixa eu chegar no radialista, vou daqui para o radialista. São só passagens assim. Você vai dizer assim, pô, esse cidadão, acho que ele era maluco, né? Porque ele fazia de tudo, ele mexia em tudo quanto era lugar, né? Eu do Dimec Praia Clube, eu saí da praia, fui ser presidente da Liga tive essa briga, me tornei radialista. Como do radialista, eu trabalhei no programa de música, de samba, e fui trabalhar no Enredo 86, 87, que foi aí que me levou para o carnaval, né? Que também nunca tinha pisado numa quadra de samba, viu? Ser sincero para você, Toninho Madrugada fala, J. Muniz fala e tal, mas acho que é mais por essa forma de ver as coisas, né? De visualizar coisas que os outros provavelmente não estavam vendo e eu estava vendo dentro das quadras. E eu sempre fui um repórter assim, muito direto, né? Como diziam os estivadores, esse não tem medo, ele não tem medo de morrer, porque ele fala tudo o que pensa, tudo que ele acha que fala, ele não está ligando para nada. Tem uma série de homenagens ali desse tipo assim, né? Então no rádio eu sempre me envolvi de uma forma tão grande que eu abandonei a advocacia. O rádio é um negócio assim, você entra para fazer um programinha, de repente você gostando daquilo, é como se fosse uma droga, né? Você toma, depois você não pode parar mais, aquilo leva você de uma tal forma que você não para mais. E eu, ali na tribuna, eu comecei a fazer de tudo. Aí fui para a rua fazer reportagem de rua, fez um incêndio na João Pessoa, em que as moças estavam mortas dentro de um banheiro, que o fogo foi tão grande naquela oportunidade, e eu lá no meio dos bombeiros, lá com o rádio falando e tal, e eu já tinha idade, já tinha quase 45 anos, quer dizer, não era um garotinho não, né? Porque com 38 me formei, né? Já não era um garotinho, eu estava lá no meio e tal, e saía fazendo reportagem para tudo quanto era lugar. Na política, quando saía a época de eleição, eu era chamado para coordenar o pessoal da eleição, para trabalhar e tal. Tem inclusive um rapaz que trabalha com vocês, o Luciano Fatioli, que é radialista, trabalha com vocês, é radialista da Rede Record, se não me falha a memória. Esse moço, tinha que escolher alguém para continuar no rádio da Tribuna, né? E eu falei assim, o radialista é aquele ali, pode colocar, porque esse aqui vai ficar como radialista. Até hoje ele está aí, né? O garoto está aí. O Eduardo Silva, que hoje é diretor da Tribuna, era repórter junto comigo, fazendo reportagem junto comigo. Tanto é que ele disse assim, Vladimir, vai fazer jornalismo. Eu digo, não quero estudar mais, estou parado, não quero... Devia ter feito, que hoje seria jornalista direto, né? Então, foi assim que eu cheguei no samba, através da rádio, eu cheguei no samba. No samba, eu comecei a conviver com o J. Muniz, com o Toninho Madrugada, com todo o pessoal do samba, o Paulo Nunes, o pessoal da União Imperial, o Aldinho, entende? Fui me envolvendo com eles e tal, fui gostando do negócio, mas sempre um repórter assim, eu queria fazer o melhor, né? E às vezes eu era duro com as pessoas. Eu sempre dizia assim, o mal de vocês é que vocês não sabem se organizar. O mal de vocês é que vocês querem fazer cada um individualmente. Isso aqui é diferente, vocês têm que se juntar todos para fazer uma única coisa, um único objetivo, que é o carnaval bonito. E que todo mundo possa elogiar e que todo mundo possa falar bem, né? E do jeito que vocês estão fazendo, as coisas não vão funcionar. Até para o Toninho Madrugada eu falava isso também, que a nossa briga eu com ele era isso. Porque o Toninho era terrível, viu?
Ele mexia, falava, e movimentava, e criava problema, e brigava com um, brigava com o outro. E eu estava sempre lá, olha, não é bem assim, o negócio é diferente, cuidado, não é bem assim. Então, já que você chegou aí no carnaval, né, nas escolas de samba, né, como o Toninho da Madrugada acabou de falar, né, que Isso. Quando o pessoal fala de carnaval é de escola de samba, né? Isso. Como é que o senhor está falando de organização e desorganização, como é que o senhor via as escolas de samba nesse tempo que o senhor começou a se aproximar? Eu via como radialista que havia muita individualidade, né? Nunca houve uma união, nunca houve um grupo que dissesse assim, nós vamos objetivar, que nem o esporte. No esporte santista era a mesma coisa. De uma certa forma, hoje eu descobri isso, né? O egoísmo, a vaidade, a falta de solidariedade, o respeito humano que as pessoas não tinham, o levar vantagem, né? O levar vantagem, não vou falar do nome da vantagem porque não interessa, né? Porque muito elogio para ele não vale a pena, né? O homem do cigarro, né? Então, sempre foi assim. E Santos, pelo que eu sinto, ele não mudou nada. Ele continua a mesma coisa. Santos é uma cidade, não só no carnaval como no esporte, como na política também, né? Como na política também, sempre teve aqueles que são os donos da verdade e os donos dos pontos, né? Eles é que mandam. A palavra deles é que vale. E o que eles fazem nem sempre é o bom para o povo, para aquilo que a gente pode levantar. No sindicalismo é a mesma coisa, né? Eu até vou dar um pulinho só que eu lembro no começo do Lula, né? Quando o Lula começou a ser sindicalista, a Justiça do Trabalho era na Rua do Comércio. E subindo a escada da Rua do Comércio, eu dei de frente com o Lula, né? E eu falei para ele assim, meus parabéns, cidadão, hein? Mas vê até onde você vai. Ele foi até ser presidente da República, né? Então a gente tem essas passagens assim. Então no carnaval a mesma coisa. O que falta é união. Não existe união. É muito assim, eu quero tudo para mim e nada para os outros. Quer dizer, eu quero a vitória. E a vitória, na verdade, não é quem tira o primeiro título. Não é quem tira o primeiro lugar, o segundo lugar. A vitória é quem faz um carnaval lindo, maravilhoso, para o povo se sentir alegre, para o povo se sentir satisfeito, né? Para dizer assim, o nosso dinheiro foi empregado para a escola de samba, mas saiu coisa linda, maravilhosa. Quem tirou o título, isso não significa nada. Título não significa nada para ninguém. Porque o tempo passa. Eu dou um exemplo para você. Eu fui presidente e campeão do carnaval. No outro dia eu fui na quadra da Brasil. Eu sou evangélico. Minha mulher falou assim, ela não é. Ela disse assim, Vladimir, me leva na quadra da Brasil. E ela sabe que para mim seria um negócio, né, que não estaria correto, né? E eu falei assim, não, eu vou contigo lá. Você quer ir? Eu vou. E eu cheguei lá na quadra da Brasil, chegou o vice-prefeito, levaram o vice-prefeito para fazer uma homenagem, e o ex-presidente da escola de samba que ganhou o carnaval, eles olharam para mim e não fizeram nada. Então falta o respeito às pessoas que fizeram o carnaval, falta o respeito àqueles mais velhos que trabalharam para que o carnaval fosse decente, que o carnaval que fosse organizado. Hoje o Toninho está aí, amanhã ninguém vai lembrar do Toninho. Você vê Valdemar Esteves da Cunha, um homem que foi o primeiro rei momo e único de Santos, não recebeu nenhuma homenagem. E, no entanto, o Drauzio da Cruz tem uma rua no nome dele e tem uma quadra de samba no nome dele, porque ele foi rei momo em São Paulo. E o Valdemar, quantos anos foi rei momo em Santos? Que homenagem fizeram para esse homem? Eles esquecem do passado e de quem realmente trabalhou. J. Muniz, pô, que fez pelo samba esse homem, sempre está homenageando ele, sempre falando bem dele, né? E assim como muitos outros também. Então eu era assim muito contundente nessa situação, entende? De achar que eles deviam se organizar de forma que não tivesse problema. E tem outro problema. Você dá subvenção e não tem prestação de contas. E eu tenho certeza que quando o Beto Mansur parou o carnaval, ele parou por falta de prestação de contas. Quer dizer, você precisa aprender a lidar com as coisas, não usando o dinheiro que é público para benefício de A ou B ou C. Tem gente que pode nem gostar do que eu falei, do que eu estou falando. Mas eu não quero saber, eu quero saber dizer a verdade é essa. Se não tivesse as pessoas que só pensam em si, que só pensam em levar vantagem, o carnaval seria maravilhoso. Agora eu estou afastado, né? Mas tenho meus amigos, aquelas pessoas que eu quero bem,
as pessoas com quem... Hoje passou a Sandra da X9 lá na minha porta. Vladimir, eu vou te ajudar naquele negócio da tua igreja lá, pô. E ela é uma mulher do samba, pô. Entende? Pegou já o espírito de querer ajudar as crianças da rua. Não, nós precisamos ajudar. Então, se a X9 pudesse fazer isso, se a Unido dos Morros, na quadra da Unido dos Morros, né, a da Zona Noroeste, tamanho daquela quadra, sem utilização nenhuma, né? A União Imperial, não sei se eles fazem alguma coisa para o povo lá, que chama pessoal da comunidade. Só no carnaval é que aparece, né? Só no carnaval que você vê o povo estar junto. E eu queria que as escolas tivessem esse sentido de união e de ajuda da população também. Fora daquilo, arrumar alguma coisa, teatro. Outro dia eu pensei em fazer um convite para um cidadão, que foi secretário de Cultura aqui de Santos, Taná Correia, né? Que é o carnavalesco da X9, eu ia falar com ele para fazer uma fundação Taná Correia, para que ele pudesse ensinar música, né, e teatro para a garotada do bairro do Macuco, porque eu sei que ele tem um filho na televisão, que tem contato, ele é um homem muito conhecido em Santos, e ele poderia, mesmo se não tendo dinheiro, fazer uma fundação para a gente poder ajudar aquela garotada ali no Macuco, entende? Porque eles passam dia e noite na rua, sem nada para fazer. E isso é maravilhoso para quem não tem o que fazer, né? Para quem quer usar as crianças. Então o carnaval poderia ter um outro objetivo nesse sentido. Já naquela época não tinha, e hoje eu já não convivo mais com o pessoal, entende? Mas a gente percebe que existe ainda uma desunião entre o pessoal, não há aquele realmente comunhão de espírito de fazer a beleza do espetáculo, e sim o título, né? Eu quero ganhar o título. E o título está em volta do que? De dinheiro. Porque quem ganha o título ganha mais dinheiro do que ganha o outro, né? Por que não só dá troféu? Para que dinheiro? Troféu. Ajuda nas dispensas, dá só troféu. Para que dinheiro no final? Quem ganhar o carnaval ganha 20, ganha 30. Para que isso? Qual é o objetivo? Fala um pouquinho da sua aproximação com a Escola de Samba Brasil, do seu tempo lá como presidente. Falo. O que foi a sua presença na escola? Né? Falo. O que é o carnaval? O senhor até já falou um pouco, mas como é que era o carnaval nesse tempo um pouquinho mais para trás, e o que é hoje, de agora? Eu como radialista, eu estava sempre nas quadras de samba. Aí tem um moço chamado Reginaldo Sampaio, carnavalesco. E ele ia ser o carnavalesco da Brasil naquele ano. Inclusive o presidente era o vereador De Roses, né? Ele era o vereador lá, o presidente da escola de samba naquela oportunidade. E aí esse Reginaldo Sampaio me chamou para ser advogado da escola, né? Eu fui assim, relutei, meu negócio era só o rádio, né? Visitar, falar, mas não me envolver com escola, né? Mas, como eu te falei, quando está marcado não adianta, a gente vai bater cabeça e vai cair lá onde tem que cair, né? E aí eu fui conhecer a escola de samba, numa reunião da diretoria feminina da escola, né? Da diretoria feminina da escola. Aí fui eu e o Reginaldo Sampaio, fui apresentado, né? Para mostrar para eles lá o que eu ia fazer, deixar de fazer e tal. E nesse dia tinha duas moças, né? Duas negrinhas. Negrinha sentido caprichoso, né? Carinhoso, amor, que é assim que eu falo com a minha mulher. Me chamam de minha negrinha, minha fofa, minha preta. Esse negócio de racismo não existe, isso é frescura, desculpa a expressão, entende? Tem gente que não, que faz racismo, mas eu não faço. Né? Eu tenho 2 filhos com sangue de negro, né? Coisa linda, maravilhosa. Minha sogra era negra, entende? Meu cunhado é negro. Então eu fui para lá e naquele dia eu vi as duas moças lá e me interessei por uma. E o Reginaldo Sampaio falou assim, olha, essa não, a outra. Aí eu falei, não, é essa aí mesmo. E ela se tornou minha esposa, né? Né? Então, casada há 23 anos. Aí eu comecei a participar como advogado da escola. Mas como eu te falo, né? Eu começo a bater um papo, dali um pouco, eu começo a assumir direção. Entende? É um negócio assim, que eu me pergunto assim, o que é que eu tenho para poder
chegar nesse ponto, né? E não é isso, não é orgulho, não tem orgulho. É alegria mesmo de saber que eu tenho alguma coisa que toca no coração das pessoas e que eles podem me chamar para trabalhar, né? E aí eu fui lá como diretor jurídico. De diretor jurídico, passou aquele ano, no ano seguinte a tia Isaurinha me convidou para presidente, com o Vadico. E aí eu entrei como presidente na escola de samba, mas não fui um bom presidente, não. Não fui um bom presidente. Porque a tia Isaurinha, ela tinha uma força de comunicação muito grande com todos os sambistas, né? Da região ali do BNH. Né? Então era muito difícil alguém suplantar a tia Isaurinha. Por mais que você tivesse capacidade, por mais que você tivesse meios, cultura, estudo e tal, você nunca suplantaria a tia Isaurinha. Porque ela tinha uma visão de carnaval, um feeling do carnaval que você falava com ela aqui, daqui a pouco ela já estava fazendo lá na frente. Aí tu falava que aquela turma já estava do outro lado, você corria, ela estava lá do outro lado, quer dizer, ela não dava espaço, ela vivia aquilo com muita intensidade, muita intensidade. Então, para mim, eu fui assim uma passagem da Escola de Samba Brasil, né? Mas aprendi muita coisa ali, ganhei o troféu maior, né? Que foi casar com a minha mulherzinha lá, né? Minha pretinha e tal, né? Então, a gente sentia que na Escola de Samba Brasil tinha uma liderança. E a liderança é a liderança da família da Brasil. E ali continua a Sandra, Paulinho, né, o mestre de bateria, quer dizer, todo aquele pessoal da família ali continuou junto, né? E eles é que comandam a escola de samba até hoje. E eles comandam de uma forma até muito, muito organizada, muito preparada, entende? Só também não tem esse espírito de chegar junto, porque ninguém chega junto no samba, cada um quer seu pedaço. Esse é o grande mal do samba santista, na minha opinião, é isso. É como no esporte também. Nós estamos vendo aí os clubes hoje, né? Saldanha da Gama, Regata Santista. Está sobrando o quê? Sírio-Libanês, que nem esporte tem, né? Pelo que eu conheço. O Internacional de Regatas. Qual é outro clube que tem em Santos? Faltou também a União. Também a soberba, o egoísmo, também levou a chegar a essa situação que está aí. Porque eram clubes enormes, com muita movimentação, mas tinham muitos grupinhos dentro, né? E eu posso dizer porque eu fui sócio de Saldanha, né? Também fui convidado para a diretoria e não fui diretor, né? Porque eu não quis. Então, a gente percebe isso. E no samba era a mesma coisa, em todas as escolas de samba, no desfile de carnaval era a mesma coisa. Eu assisti cenas estarrecedoras no carnaval, de gente que apagava a luz para não ter o desfile, que gente que pagava o jurado para poder segurar um voto, entende? A gente sabia disso tudo, né? Mas esse é o mundo do samba, não tem como escapar. No Rio também é assim. Se você olhar o Rio de Janeiro, é da mesma forma. Se você é São Paulo, é da mesma forma. Eu fui homenageado na Nenê da Vila Matilde, no dia que eu vim dela para cá, o meu troféu subiu. A minha homenagem subiu. Levaram. Então, vamos entrar nisso, por exemplo. O senhor mesmo falou que é organizado, gosta das coisas certinho. Como é que é essa sua relação com o mundo do samba que o Toninho da Madrugada, mesmo aqui na entrevista dele agora há pouco, ele falou assim que normalmente se faz uma relação de samba com malandragem, às vezes até com bandido. Como que o senhor conviveu? Como foi isso? Não, eu não vejo assim, olha. Eu não vejo assim. Eu sei que o Toninho tem essa visão. E isso é um ponto de vista dele, né? Eu não vejo malandragem. Ninguém é malandro. Para mim, aquilo não é malandragem. Aquilo é desonestidade. Né? Se alguém escutar isso e quiser amanhã me cobrar, me cobra. Para mim, ninguém é malandro. Todo cara que diz que é malandro é desonesto. Ah, não, eu sou malandro, não, porque não sei o quê. Não é malandro nada, ele é desonesto. Ele quer levar vantagem. De algum lugar ele quer tirar. Entende? E essa malandragem é que cria o grande problema do carnaval. Você vê. Você deve ter perguntado para o Toninho assim de que escola ele é. Ele deve ter falado X9. Será que ele é X9? Eu queria que ele estivesse aqui para falar para ele. Ou será que ele é União Imperial? Qual é a escola que ele é? Né? Então, a gente precisa ver. Ah, mas, pô, malandragem não. Tinha um problema lá, ia para lá. Tinha um problema lá, vinha para cá.
Então, bandeira é um negócio assim. Bandeira é o que o pessoal da Brasil tem, bandeira. Nós somos Brasil, Brasil e Brasil. O pessoal da X9 tem, somos X9, somos X9, União Imperial, somos União Imperial, somos... Mas tem gente que é assim, bandeira, né? Não tem esse negócio e tal. O Toninho até discutiria isso com ele, de saber de que lado ele é, porque eu posso discutir isso com ele, né? Com muita gente, também fala, o Muniz, por exemplo, é X9. Não adianta dizer que o Muniz vai ser União Imperial, não vai nunca. Chega pro Aldinho, pro Zinho, vai falar para eles se eles são X9. Não são nada, eles são União Imperial. Tu fala com o Paulo da Zona Noroeste, né? O Paulo é União Imperial, é Zona Noroeste, ele não é União Imperial, não é nada. Tu vai lá na Padre Paulo, os caras da Padre Paulo são Padre Paulo mesmo, entende? Agora, tem gente que gira em torno de todas as escolas, está em todos os movimentos e não é ninguém. Eu, por exemplo, eu vou dizer assim, eu sou Brasil. A minha mulher diz que eu sou X9, né? Então eu digo para ela assim, não, eu não sou X9 porque eu não convivi. O vice-prefeito Cacá foi presidente do X9 durante muito tempo. Eu podia ter trabalhado com ele lá. Me pediu para ir lá, eu ficaria lá com ele. E eu não fui, porque eu tinha meu apego a Brasil por causa da minha mulher, né, da Brasil. Mas o grande problema, se tivesse as lideranças que nós tivemos na época, e nós tivemos lideranças fortíssimas, e o Toninho Madrugada era uma dessas lideranças, né? O presidente da União Imperial, o Mauro, e outros líderes que tinham na oportunidade, se tivesse se unido, aquela união das escolas da Baixada Santista tinha frutificado. E não frutificou. Nasceu e morreu. Quem começou foi o Toninho Madrugada. Eu fui diretor jurídico e depois fui vice-presidente da União, das escolas da Baixada Santista. As reuniões eram um pandemônio, o caos. Quem disser para mim que não era o caos, é que gosta muito de bagunça, né? Eu não gosto de bagunça. Então, para mim, malandragem é aquele cara que quer levar vantagem. Ah, mas eu sou malandro e tal. Chegava aqui na hora da apuração, tu via a gente xingando, brigando, berrando, ofendendo, saindo para briga. Aí o Toninho Madrugada, que era presidente sempre da comissão de apuração, né, reunia todos os membros tal das escolas de samba, e lá nós íamos discutir tudo e tal, e dava um jeito, quer dizer, aí era malandragem, dava um jeito para acalmar a turba, né, para acalmar todo mundo. Nesse ponto, eu até posso dar razão para ele que tem a malandragem, mas a malandragem também que leva vantagem, né? Aí você diz assim, você falou de bandido, de drogado, você usou uma outra expressão antes, depois. Você fez três perguntas. Malandragem. Isso foi eu falei porque ele falou, né? Que isso, o pessoal isso. tinha essa visão de que... Isso. Não que ele tivesse. O pessoal tinha a visão que na escola de samba era da malandragem, do bandido... Do traficante no Rio de Janeiro. Ele citou essas coisas, né? Essas conotações pejorativas que se primeiro de traficante do Rio de Janeiro não tem ligação nenhuma. Se você tivesse ligação, teria com São Paulo. Você trouxe o carnavalesco do Rio para cá, né? Vieram muitas pessoas que trabalhavam para fazer os carros alegóricos e tal, e todos que vieram para cá, ninguém era bandido, e ninguém era traficante, ninguém era gente ruim. Era tudo gente, todos os contatos que eu tive com eles sempre foram os melhores possíveis. Só se te enganavam, né? Faziam aquele escondido e eu não sabia, mas pelo menos eu não via e não sentia isso, né? Da presença dessa situação. Bandido, traficante, vai ter no Brasil todo, até no mundo todo, né? Porque hoje a droga está aí para todo quanto é lugar, não tem por onde segurar. Se eu disser para você hoje que eu vivi no esporte e encontrei gente drogada, eu vivi no samba e encontrei gente drogada, e eu vivo na igreja evangélica e encontrei gente drogada. Então, isso é uma questão de ponto de vista de cada um, entende? Eu, por exemplo, vou na escola de samba, eu posso olhar uma pessoa e achar que aquela pessoa está usando droga, não está. É um probleminha dela, né, de usar droga lá. Mas a grande maioria não usa. A grande maioria não usa. Eu não vejo assim.
E eu não sentia isso, olha. Eu vi cocaína, eu vi gente cheirando, eu vi uma opção de coisas em escola de samba, em barracão de escola de samba. Mas sempre tive a felicidade de quando eu chegava, os caras diziam assim, o senhor é careta, sai. E eu saía. Mas isso em todo lugar acontece. Eu fui numa reunião em que gente de muito dinheiro, eu entrei na reunião e a cocaína gerou em cima da mesa, eu tive que levantar e ir embora. E não eram sambistas. Não eram sambistas. Não era gente do mundo do samba. Né? Eram profissionais, comerciantes, gente daqui de Santos, e que eu vi lá a cocaína lá em cima e nem por isso. Eu simplesmente levantei e fui embora, porque não era o meu negócio. Então, acho que o ser humano tem que saber se conhecer a si próprio, o seu interior, e tem que saber dizer assim, eu não quero. Porque quem manda em nós não é a sociedade, não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é o pastor, não é o padre. Quem manda em nós somos nós. Nós é que detemos o poder de dizer assim, eu não quero isso para mim. E você toma essa decisão. A sua experiência é a sua experiência, né? É lógico. Né? Sua vida é sua vida. Pode ir. Então, vamos... gostaria, né? Como a gente está falando de carnaval, e até estamos no tempo, né? Do carnaval. Do carnaval. Que só fizesse uma relação para a gente do que era ou o que foi o carnaval de 20 anos, 30 anos atrás, e o que ele é hoje. Essa mudança, essa parada. Eu quando comecei a conhecer carnaval, eu era moleque nos chineses do mercado, com meu tio sendo cantor lá, hoje puxador de samba, né? Isso, hoje puxador de samba. Daí pra cá. Mas é como eu te falei, eu nunca fui a pessoa ligada diretamente no carnaval, né? Fui mais para a área de esportes. Então, essa era a lembrança que eu tinha. A favorita do Sultão, do Marapé, né? Depois tinham aqui na Campos Melo também, porque é onde tinha os cinemas da cidade, né? Porque eu lembrei dos cinemas todinhos, vocês falam de lembrar das coisas, né? Lembrei do Cine Macuco, Cine Tanto Antônio e tal, eu comecei a lembrar de tudo quanto era cinema da cidade, né? E alguns grupos que se formavam nesse sentido de fazer desfiles, né? Um que teve muita influência, assim, e que acabou muito rápido também pela violência, né? Foi aqueles desfiles do Saldanha, da praia, né? Que nós tínhamos uns desfiles na praia, que me falhou agora a memória, Banho né? da Doroteia. No Banho da Doroteia. Eu tive a felicidade de ser o único radialista que transmitiu pelo rádio o Banho da Doroteia. Eu consegui patrocínio e foi o último Banho da Doroteia e o único que eu transmiti, né? Ali também a violência gerou aquilo, né? O terminar foi mais pela violência. Então eu vim assim lá daquele tempinho dos chineses, dos favoritos do Sultão, mas nunca ligado a eles, né? Nunca ligado a eles. Eu vim, na verdade, conhecer carnaval mais para cá, já em 87, né? Através do rádio, como eu te falei, através do rádio. Então eu não tenho assim, não posso me aprofundar em contar o que, na verdade, acontecia, dada a minha juventude, lá meus 10, 11 anos, até a hora em que eu comecei com quase 40 anos para me movimentar em carnaval. Eu nunca fui um cidadão assim ligado. E eu não sei por que razão não teve essa oportunidade. Depois convivi mais. Mas essa convivência que eu tive no carnaval, ela me trouxe assim um pouco de visão boa da vida, né? Porque a gente conseguia ver o que estava distorcido, aquilo que não servia, o que servia, né? Muita gente boa, muita gente que a gente podia conviver no dia a dia tranquilamente e tal, mas sempre te falando isso, a direção das escolas de samba me deixava muito a desejar. E pelo que eu estou vendo, e pelo que eu leio, né, muito pouco mudou, né? Porque você vê, nós tínhamos uma época do Justo, em que o Justo fez carnaval, um carnaval que terminou com a Orla da Praia sendo modificada, né? As retas foram retiradas, né? E no retirar as retas, o Justo acabou o carnaval na praia. A gente sabe
que ninguém falou, mas a gente sabe que, na verdade, o povo, a população da praia, não queria o carnaval lá. Já estavam pressionando há muito tempo que não queria o carnaval lá. Era uma festa da cidade, uma festa bonita, mas quando tirou aquelas retas que colocaram as passagens e tal, o carnaval ali acabou. A Thelma fez um carnaval bonito. No governo da Thelma também teve um carnaval muito bonito. Os 2 anos, os 4 anos dela foi muito bonito o carnaval. Bem organizado, estava bem movimentado, né? Depois Beto Mansur terminou com o carnaval. Aí levaram o carnaval para a ponta da praia, no cais, não deu certo. Aí levaram o carnaval para frente do Escolástica, né? Também não deu certo. Aí o carnaval não ia ter mais. E ficou parado quase 5 anos o carnaval no tempo do Beto. Aí vai para a Zona Noroeste. Eu falei até para o Papa, conserta isso aí, pô. Põe um desfile bonito, faz umas salas, faz um colégio do lado, sei lá, faz alguma coisa que possa atender a população, né? O pessoal que mora na Zona Noroeste, e ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de ter um lugar para fazer desfiles, né? Para fazer apresentações, que Santos é carente. Santos não tem isso. Onde que você faz? Você vai para Portuário, balada, quebra o pau todo dia. Você vai no Batata, quebra o pau todo dia. Você vai não sei onde, quebra o pau todo dia, né? Eu estou falando isso porque eu tenho 2 filhos na idade de balada, né? Um com 18, outro com 16. E eu escuto em casa o que eles falam para mim, né? Pai, o negócio lá é feio e tal. Vai ali no Extra, ali perto do Extra, não sei nem o nome daquele negócio lá, no Capital, também quebra o pau. No samba era a mesma coisa, né? Então o que falta, na verdade, é isso, organização, gente que tem interesse. Eu espero que o prefeito atual confirme aquele lugar para aquilo, que faça realmente uma obra bonita, né? Mas que faça assim, ó, vocês vão fazer carnaval, mas eu quero prestação de contas. O carnaval vai ser assim, prestação de contas. Nós queremos saber onde vocês compram, com quem compra, né? Para saber que o dinheiro do povo foi empregue direitinho. E eu te digo que o carnaval vai ser coisa boa. Você vê lá no Rio o que está acontecendo agora, com mortes. Em São Paulo, morte também. E em Santos, provavelmente possa acontecer isso também. Então tem que haver uma mudança nesse sentido. O carnaval, para mim, é isso aí. As quadras de samba, você vê, são armazéns, né? Quadra para fazer carro alegórico. O carro alegórico fica na rua, jogado na rua, ninguém tem onde guardar. Não tem um lugar decente para dizer assim, vamos guardar, fica jogado na rua. Passa o ano na chuva, na intempérie. Aí quando chega no ano seguinte, eles vão usar os mesmos carros alegóricos, os mesmos carros. E aí aquilo que eu falei lá fora, se vocês não consertarem as rodas dos carros, se vocês não colocarem graxa, óleo, não fizerem uma manutenção nessas rodas, o carro alegórico vai para a avenida e vai quebrar. E no último carnaval quebrou, né? Da Zona Noroeste quebrou. E eu estive lá na quadra e falei para eles, olha, eu não estou mais no carnaval, eu vim aqui só de passagem, conversar com vocês, eu sou evangélico, não estou mais afim, mas não esqueçam, pô, vocês estão me mostrando 2 carros alegóricos aqui que se não consertar vai quebrar. Quebrou na avenida. Então, o carnaval, infelizmente, é isso. É beleza? É beleza. É bonito? É bonito. Você deve ver aquelas costureiras costurando, fazendo fantasia, como a minha mulher fazia a fantasia da porta-bandeira. Minha mulher fazia todo aquele trabalhinho de porta-bandeira lá para fazer, né? Fez da X9, as cartolas para o pessoal da comissão de frente, o ano passado também. Entende? Quer dizer, eu apesar de ter essa posição de ser evangélico, eu não proíbo minha mulher de fazer nada. Ela tem liberdade total, entende? O que precisa só é respeito, respeito humano, né? Saber que você é casada, mas não tem escritura definitiva minha propriedade. Não é minha propriedade, é a propriedade lá do Senhor lá. Agora tem que ter liberdade de agir, vai onde quer, do jeito que quer, e tudo bem, né? Tem que ter respeito. Meus filhos é a mesma coisa, né? Então o carnaval, infelizmente, é isso que eu te falei. Eu não posso te aprofundar, porque se eu aprofundar eu vou falar que coisas que, olha, nem é bom, viu? Nem é bom falar, viu? Se você sabe. Vamos mudar
mudar um pro pouco o esporte. foco, né? Porque o senhor falou muito de jornalista e uma grande parte da sua vida se relaciona com a sua atividade de radialista. Vamos falar um pouquinho da sua experiência, como que o senhor chegou e o que foi isso para o senhor? Eu te falei das duas entrevistas que eu fiz com o Edmoto e com o Álvaro Bandarra. Depois eu fui chamado na rádio. Na rádio eu assumi o programa junto com o Sérgio de Oliveira. Depois eu fui fazer em Rio de 87. Aí foi a Central 660 de Polícia, né? Onde eu fazia reportagem policial. Em que rádio? Na Tribuna. Depois da Tribuna eu fui para Atlântica, fazer esporte também. Fui comentarista de esporte com o Walter Dias, né? Sempre que eu tive a oportunidade de estar junto, né? E graças a Deus eu tive sempre possibilidade de dizer assim, as pessoas gostam de mim, querem bem a mim, e eu sempre procurei estar no meio de todos eles com muita tranquilidade. Tanto é que eu tenho ali marcado uma homenagem de um cidadão que falava que eu era um homem eclético, fazia política, fazia polícia, fazia esporte, fazia samba, quer dizer, qualquer tipo de matéria que colocasse na minha mão eu desenvolvia, né? E talvez por isso da leitura, talvez por ter essa visão de olhar as pessoas, entende? De saber como é que a pessoa é, o que deixa de ser. Acho que isso também deve-se muito aquele tempo que eu trabalhei na área criminal, né? Que eu convivi com malandro, com ladrão, com assassino, né? De você entrar no presídio e conversar na cela com o preso e ver o cidadão chegar no teu escritório e dizer assim, eu vou matar a mulher amanhã, queria que o senhor me defendesse, né? E eu digo, não mata a mulher, rapaz, não tem necessidade. No domingo seguinte, o cara foi lá, meteu 3 balas na moça, né? Um homem casado com 2 filhas, depois ele morreu dentro do presídio, porque eu falei, sai daí que você está com diabetes. Ele, não consegue, ficou lá. Então, eu acho que essa convivência com as pessoas, né? Com os seres humanos, com as coisas que eles falavam, que diziam, né? De cidadão que matava a mulher, cidadão que matava o irmão. E eu cheguei a uma época em que eu era considerado o advogado dos carrinheiros, né? Porque eu fazia muito júri de carrinheiro, né? Desse pessoal que mora na rua, né? Então, acho que essa visão que eu tive da vida foi exatamente por esse contato direto com as pessoas, né? Com o ser humano. Você, no dia a dia, sentir o que a pessoa estava sentindo. Você vê, às vezes, quando falo carrinheiro, me lembro uma passagem. Eu fui levar comida para eles na rua, né? Que é um negócio que muita gente não tem coragem de fazer, né? Você não encontra nenhum cidadão que está jogado na rua que te trate mal. Nenhum deles. Você chega para eles com um sanduíche para dar para eles, eles dizem para você, muito obrigado, eu te agradeço de coração que você está fazendo para mim. Muitas vezes que tocava no cidadão, o cidadão dizia assim para mim, olha, eu só nem imagino, eu estava sonhando com comida, e só está trazendo comida para mim. Infelizmente, eles estão jogados na rua aí porque não tem o apoio do poder público, entende? Quem sou eu para falar isso, porque eu não vou conseguir consertar ninguém, né? Porque o tempo que eu tive a oportunidade, não consertei, não vou consertar agora, né? Mas eu sinto pena das pessoas que estão na rua. Até eu falei para a pessoa assim, não dê roupa assim, venda por 50 centavos, por R$1, mas não dê. Porque se você der, ela não dá valor para a roupa que você está dando. Entende? Então, essa visão que eu tive da vida foi assim. No rádio, a mesma coisa, né? Contato diário com as pessoas, fazendo entrevista. Você entrevistar o prefeito, entrevistar o secretário, entrevistar o governador, né? Como eu fiz, né? Na eleição, entrevistar todos os candidatos. Isso te dá, assim, uma cancha, uma experiência de vida muito grande, né? Você adquire isso com muita facilidade. Então, não sei se eu estou te explicando tudo aquilo que seria... Assim, vamos partindo assim com o encerramento, né? A Fundação Arquivos de Memória agradece seu depoimento. E se o senhor quiser fazer algum depoimento, alguma consideração, assim, alguma coisa que o senhor tenha esquecido e queira falar, pode... Não, eu só quero agradecer a vocês. Eu não sei como isso ficará registrado, né? Como isso ficará registrado. Não sei que resultado vai dar isso tudo que eu falei, né? Não tenho ideia do que resultado vai dar. Mas fico muito gratificado de vocês terem me convidado. É pena que eu não tenho mais idade para poder concluir sonhos que ainda que eu tenho ainda, né?
porque o homem que não tiver mais sonhos já morreu. Você precisa ter sonhos todos os dias, tem que ter objetivo na vida todos os dias. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de deixar eu falar um monte de bobagem aqui para vocês, um monte de coisas da minha vida, porque foram muitas intensas e muitas foram esquecidas, mas eu tenho certeza para você que uma coisa que vai ficar gravado na minha memória é o fato de vocês terem me convidado um dia para vir eu contar alguma coisa da minha vida. Não sei se eu fui bem, se eu fui mal, mas quero dizer só isso para vocês, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam iluminados, que vocês continuem esse trabalho lindo, maravilhoso, que é marcar a história das pessoas que passam por este mundo, né? Porque é tão raro ter alguém que se interesse para contar aquilo que você foi e aquilo que você viveu, né? Que Deus abençoe vocês e que a graça do Senhor Jesus esteja entre nós para que nós possamos ter uma vida melhor, saudável, porque o mundo melhor não ficará, mas vamos tentar ser um pouquinho melhor, né? E muito obrigado por vocês. Nós que agradecemos. Agora era bom ele mostrar, deixar filmado, Sérgio. Ele tem vários. Eu pedi para ele trazer fotografia, depoimentos e tudo. Tá? Vamos lá? Se vocês quiserem, tudo bem. E aí depois você combina com ele.